Distribuição Europa Filmes do Brasil. Versão brasileira Lipsyn, São Paulo. História das religiões. Religiões africanas e afro-americanas. A África atual inclui mais de 40 estados-nação, muitos deles com uma grande variedade de culturas e religiões. Estudiosos já estimaram que mais de 1000 línguas são faladas neste grande continente. Muito da variedade da África deve-se à sua longa história e à sua geografia bastante diversa. Há 4 grandes desertos na África: o Kalahari, no sudoeste, o da Líbia, no norte, o da Núbia, no nordeste, e o Saara, que se estende do rio Nilo, no leste, até o Oceano Atlântico, no oeste. Só o Saara cobre 8.600.000 km², quase um terço da África. Nômades e tribos de pastores há muito tempo vivem nessas áreas desoladas. Mas a África também possui inúmeras selvas, vastas campinas e montanhas majestosas. Muitos rios serpenteiam pelo seu solo. O rio mais extenso da África e também do mundo é o Nilo, que percorre mais de 6.000 quilômetros desde o Lago Vitória até o Mar Mediterrâneo. Às margens desse antigo rio, faraós construíram suas tumbas e acredita-se que Moisés foi tirado de suas águas. A civilização africana há muito foi moldada por uma grande migração de pessoas por estas águas, vindas de outros continentes e outras culturas. É uma grande combinação de sociedades moldadas por uma enorme variedade de influências. As religiões africanas são tão diversas quanto suas culturas. Mas também houve influências unificadoras, principalmente do cristianismo e do islamismo. Na última década do século XX, a configuração religiosa da África incluía mais de 300 milhões de cristãos e pouco menos de 300 milhões de muçulmanos. Existem cerca de 70 milhões de seguidores de religiões tradicionais africanas e cerca de 1,5 milhão de hindus. De 30% a 40% dos africanos praticam as religiões nativas ou o que os historiadores geralmente chamam de religiões tradicionais africanas. As crenças nativas sobreviveram ao se misturar com o cristianismo e com o islamismo. Essa mistura ou combinação é chamada de sincretismo, um fenômeno comum na história das religiões e das culturas. As religiões tradicionais africanas continuam presentes entre as sociedades étnicas que os historiadores chamam de povos tradicionais. Essas sociedades se concentram na região subsaariana, próximas ou abaixo do Equador. As religiões tradicionais africanas tendem a se estruturar mais em performances dramáticas do que em discursos filosóficos. As performances dramáticas tendem a ser sensuais. Visão, audição, olfato, paladar